Saudações Moçambique, sejam todos bem-vindos ao programa Janela de Justiça. Assim, na sua segunda edição da semana, hoje recebemos mais um caso, mais uma injustiça, e esta tem a ver, assim, com uma injustiça laboral. Um caso de acidente de trabalho que até hoje está paralisado na justiça. Sem alguma resposta, não sabemos o porquê este caso está engavetado. Este caso pertence sim ao senhor Cassimo, antigo funcionário sim da Arc Risk Solutions, uma empresa de segurança que atua principalmente com grandes empresas multinacionais e até assim algumas embaixadas, que atualmente está assim a dever a sua responsabilidade para com o senhor Cassimo. Vamos conversar melhor com ele para contar essa história. Este acidente já aconteceu há alguns anos, mas ele até hoje aguarda por uma resposta e nem sabe, segundo conta, se está afastado ou não da empresa. A senhor Cassimo, seja muito bem-vindo ao programa Janela de Justiça. Boa tarde. Quando começou a trabalhar na Arc Risk Solutions, como era o ambiente de trabalho, e quando é que teve este acidente de trabalho que praticamente foi o que ditou a sua saída da empresa? Muito boa tarde. Olha, eu estou Vou pedir para usar só o microfone. Eu comecei a trabalhar na Arc Risk Solutions em 2012. 2012. E fui afeto ao projeto da construção do porto da terminal de carvão em Nacala Velha. Portanto, a obra começou em 2011, 2012 fui transferido de Maputo para lá para chefiar este projeto. Então, de lá para cá, a minha vida foi toda em Nacala. Certo. Portanto, dividindo por Nacala Porto, Nacala Velha. E, paralelo a isso, tinha outros projetos à volta que também estavam sob a minha responsabilidade. Portanto, quer na província de Nampula, quer na província de Cabo Delgado, e se estendia até Tete. Passava pelo corredor do Malawi até Tete. Todo esse setor era a minha responsabilidade. Certo. E quando é que teve este acidente de trabalho? Conte-nos como este acidente ocorreu. Estava dentro da empresa? Como é que tudo aconteceu? Olha, nós tínhamos um cliente, que era a Movitel, que tinha postos distribuídos por alguns distritos, um deles era Angoche. Então, numa das nossas deslocações a Angoche, eu e o meu falecido colega, o Sarmento, que era o meu adjunto, estava a chover, era um dia de chuva, a estrada era muito má, e então nós nesse trajeto entramos numa vala, entramos numa cova e felizmente não tivemos danos materiais, mas eu sofri uma lesão na coluna, na L3 e na L5. Tive uma microfratura nestas duas vértebras e que isso, pronto. Sofreu uma queda? Nem foi queda, foi um embate. Foi um embate. A gente entrou num buraco com muita violência e isso fraturou as minhas duas vértebras. E depois dali teve socorro? Como é que foi? Ficou internado? Quanto tempo a empresa custeou assim, assistência médica e medicamentosa? Como tudo aconteceu? Olha, depois disso, porque são zonas remotas, nós tivemos que nos desenrascar para o socorro, não é? Então eu saí de lá muito mal, fui para Nacala, cheguei a Nacala, fui logo internado, fiquei internado, nem consegui me apresentar ao trabalho, e então a partir daí começa a história toda. Eu troquei alguma correspondência com a nossa sede, não é? A explicar a minha situação e que depois o meu diagnóstico não era dos melhores, eu tinha que ser submetido a uma cirurgia porque a lesão era grave. E pronto, inclusive até pedi que me adiantassem algum valor a título de empréstimo ou pagassem as minhas férias que estavam atrasadas para eu poder fazer face a essa situação. Mas
se os e-mails ainda existem, que nós tínhamos o e-mail corporativo, não é? Infelizmente isto a gente não pode levar o equipamento da empresa, mas eu troquei correspondência com o meu diretor a solicitar por e-mail e a resposta dele foi clara, que não estão disponíveis como participar em nada. Eu tinha que me arranjar. Muito Houve embora... alguma justificação desta indisponibilidade? Não, ele simplesmente disse que ele não pode adiantar nada porque não sabe se eu volto ou não. Foi assim muito frio na resposta. Muito embora nós tenhamos um seguro de saúde que, em princípio, é para estas situações, mas esse seguro não foi acionado em nenhum momento. Portanto, tudo que foi custeado foi por conta própria. Fui eu e minha família. Ponto final. Certo. E no momento da recuperação, teve alguma comunicação com a instituição? Quanto tempo levou a sua recuperação? Olha, a minha recuperação foi morosa. Por quê? Porque eu fiz a primeira cirurgia se não me engano, porque já passa algum tempo, se não foi fevereiro, foi março de 2020. A primeira cirurgia não correu bem. Tive a segunda cirurgia, também não correu bem, e eu fiquei acamado, eu fiquei impossibilitado de fazer muita coisa. Passado um ano, eu me sentia relativamente melhor, vim me apresentar ao escritório, viajei por conta e risco próprio, porque a empresa não participou em nada, saí de Nacala, vim me apresentar aqui ao escritório, e na altura o diretor de operações, eu sou Johan, atendeu-me no corredor, nem sequer chamou-me para procurar saber, atendeu-me no corredor, disse assim, olha, assim nós não podemos te receber, espera, vamos te dizer alguma coisa. E olha, o tempo de espera até hoje. Já passou, eu passado 3 meses voltei para lá para saber alguma coisa, mandaram-me ir aos recursos humanos, os recursos humanos dizem que pá, volta, nós estamos a ver onde é que vamos te encaixar, mas zero, nem salários, porque depois de um ano o INSS cortou os pagamentos que tinha, e, portanto, eu já não recebia nem do INSS, nem da empresa. E a empresa não se dignou em dizer alguma coisa, se eu estou despedido, se não estou despedido, sentar comigo, acertar contas que têm para acertar, zero. Simplesmente pautaram pelo silêncio. Até hoje não sabe se faz ou não parte da lista de colaboradores da ARC Risk Solution. Olha, formalmente eu até hoje não recebi documento nenhum. Nenhum, mas eu quando entrei na empresa eu assinei um contrato. Não recebi documento absolutamente nenhum a dizer que o teu contrato, por caducidade ou sei, inventem algum motivo. Comunicar-me que já não faço parte do quadro pessoal. Zero. E para mim o mais grave é que eu sou de Maputo. A minha família é de Maputo. E eles me deslocaram de Maputo, pagaram a minha deslocação de Maputo para Nacala. E quando eu fiquei assim, simplesmente me jogaram na rua. Nem sequer pagar-me a deslocação de volta, porque eu tenho os meus pertences, os meus bens, minha família, a gente tem que se deslocar. Pelo menos no mínimo, não é? Era devolver-me a minha procedência e depois dizer que, olha, vamos te informar qualquer coisa. Mas nem isso sequer. Eu fiquei na cala por conta e risco próprio. Teve de usar os seus recursos para retornar a Maputo? Sim, todas as viagens que eu fiz a Maputo foram com os meus recursos. Não foi nada da empresa. Não foi nada da empresa. Tanto mais que eu fui acumulando uma dívida, porque mandaram-me esperar, eu esperei, na casa alugada, porque o meu contrato também tinha direito à casa, tinha uma renda que me pagavam pela casa, não é? E acumulei uma dívida com a senhora, com o senhorio, e até hoje nem a dívida com o senhorio foi honrada, nem os meus salários, nem atraso, nem férias, nem nada. Pura e simplesmente pautaram-se pelo silêncio. Buscou justiça para este caso? Olha, quando eu percebi que depois das minhas vindas a Maputo não havia diálogo, não é? Eu fui à Inspeção de Trabalho. A Inspeção de Trabalho notificou o representante da Arque em Nacala, 3 vezes, ele não se fez presente, e então transferiu o caso para o Tribunal Laboral em Nampula. Fomos lá 2 ou 3 audiências, acho que foram 3 audiências, salvo erro. Uma delas notificaram o doutor João Carlos, que era a pessoa que foi responsável pelas minhas cirurgias, para explicar
o que é que aconteceu, o que é que eu tive e qual era o meu real estado neste momento. O doutor foi lá, fez o depoimento dele, constou em auto e tudo, tomaram nota e depois ficou por comunicarem o dia para a sentença. Neste entretanto, o juiz chamou o representante da Arquê e pediu que ele conversasse comigo para a gente encontrar um meio termo. Não é? Chegaram a conversar? Não, o diretor, o representante não conversou pessoalmente comigo, mas fez uns telefonemas, creio eu que tenha sido para a direção, e disse que eles concordariam em me reintegrar. Eu disse, eu não tenho problemas nenhuns, porque eu quero trabalhar e quero continuar a trabalhar sem problemas. Mas tem um porém. Eu, neste período que fiquei doente, eu tenho contas que foram acumulando. Então, vocês podem não pagar o que eu estou a reclamar, mas pelo menos que me paguem para eu poder saldar estas dívidas, dívida da renda de casa e mais umas outras contas que eu tinha correntes. A resposta do diretor foi categórica, foi: se eu quero reintegrar, tem um lugar à disposição. Se eu não quiser, não tem mais nada. E pronto, fechou assim. Então eu disse, olha, se eu conseguir sobreviver de lá até cá, sem nenhuma ajuda da empresa, então é para continuarmos na barra do tribunal, vamos para julgamento, vamos. O caso foi julgado? Eu penso que é a minha percepção. Um julgamento tem um princípio e tem um fim. O meu advogado ligou-me a dizer assim que a sentença foi que eu fui, como é que se diz? Foi um despedimento tácito. Então não tenho direito a nada. Inclusive todas as despesas de justiça eu tenho que pagar. Eu disse, não entendo como é que esta justiça funciona, não é? Então pedi ao advogado que a gente recorresse da sentença e de lá para cá, isso foi em 2000, o processo está de 2023, 24, 25, já estamos em 26. Todas estas demarchas foram em 2024. 2024 para cá, não há comunicação absolutamente nenhuma. Eu já fui umas 2, 3 vezes para o tribunal, também não me dizem absolutamente nada. E eu estou aqui assim. O advogado chegou a submeter o recurso? Ele disse-me que sim. Ele disse-me que sim. Eu, de verdade, não ponho fé, não tenho certeza. Mas eu tento comunicar com ele, a gente tenta falar, eu tento falar com ele para saber. Ele diz, não, o processo está a andar, as coisas não são como tu queres, não sei o quê, não sei o quê. Mas pela experiência nós já sabemos que os processos aqui querem desgastar as pessoas pelo cansaço. Passam 1, 2, 3, 4 anos, as pessoas ficam cansadas e desistem. Eu acho que é esse o objetivo. É que eu me canse. Mas eu tenho os meus direitos. Eu dei muito por esta empresa ganhou muito, mas muito dinheiro. Nós tínhamos uma faturação na ordem de 22, 23, 24 milhões mês. Não, são poucas empresas que faziam isso. Nós, na região norte, dominamos o mercado todo de segurança. Por minha conta, porque os contratos eu é que fazia, eu é que fechava. Ninguém saía de Maputo para lá. Só para ter ideia, face ao nosso trabalho, eu sofri 3 atentados na minha casa. Entraram 20, 22, 24 homens para me matar. Se eu não fosse uma pessoa preparada de alguma forma, eu hoje não estaria vivo. Eu sofri um atentado na estrada, apedrejaram o carro, catanaram o carro. Tudo isso por conta do meu trabalho. Eu fiz isso porque eu não estava a defender os meus filhos. Eu estava a defender a camisa que eu tinha vestido, que era a Arquê. E agora, não é porque eu tive um incidente de trabalho por conta do meu serviço pela Arquê que eles me vão deitar fora. Não, eu posso ir até onde for. Eu não tenho problema nenhum. E como é que se sente perante esta situação? Disse que fez muito para a empresa e quando mais precisou da empresa, a empresa o abandonou. Como é que se sente diante disso? Não, eu até nem digo injustiçado, porque isto não é injustiça. Isso aqui é aldrabado. Isto aqui é você aldrabar alguém, é mentir alguém.
E é o que eles estão a fazer, o que eles fizeram comigo. Porque, primeiro, se fosse uma empresa que tivesse vontade, não é? Eu tive 2 anos atrás dos hospitais e tudo, eles teriam procurado saber se o seguro regularizou. Eu até hoje tenho as minhas faturas do hospital, ascendem 3 milhões de meticais. Quem é que vai me pagar isso? Eu não estava a andar de bicicleta, eu não estava a passear meu filho. Eu estava a trabalhar para quê? E agora, eles vão viver na bonança, vão viver bem, e eu a sofrer, porque eu estava a dar aquilo que é devido, era o meu trabalho, e eles vão gozar comigo. Isso não pode. Não pode. Certo. Senhor Casimiro, considerações finais. Cassimo, considerações finais. Olha, eu neste momento, isto aqui parte muito pelo meu caráter. Eu sou uma pessoa reta, pautei sempre por honestidade e por seriedade. E eu apelo a quem possa trazer a Arquê para a mesa para que venha e me diga categoricamente se de facto eu não estou coberto de qualquer razão. Se não estiver, não tenho problema nenhum. Desculpe. Se não estiver, não tenho problema absolutamente nenhum. Está a ver? Mas é importante que as pessoas digam e tratem as coisas pelos seus nomes. Porque se isto estiver a ser encoberto por alguém, esta atitude vai continuar a existir, há de haver muitos outros cassinos. E as empresas vão se habituar a este tipo de... vão perceber que aqui não há lei, não há justiça, e elas desfazem do que querem. Pergunto eu, é isto que nós queremos? Hoje foi comigo, mas amanhã? Pode ser com mais alguém. Pode ser com mais alguém. É isto que nós pretendemos? As empresas vêm, usam e abusam dos trabalhadores e quando é a hora da verdade deitam fora, são descartáveis? Não. Não pode. Não pode. Então, que haja alguém, e não é só a empresa, o problema se calhar até é muito para além da empresa, porque isto aqui tem a ver com justiça. Não é? Se existe um tribunal laboral, é exatamente para mediar estas coisas. Se o tribunal não é competente, também que traga um tribunal para aqui. Porque isto tudo é em cadeia. E que digam o que é um despedimento tácito. Uma pessoa que teve uma lesão de trabalho, não teve nenhum benefício da empresa, a empresa não participou em nada, põe-me no olho da rua e vão-me alegar despedimento tácito. A pessoa estava em pleno juízo quando proferiu essa sentença. Sabe o que é isso? Se calhar é porque não sabe, porque está a engordar aonde está, não é? De certeza absoluta, está a engordar aonde está por conta dos pagamentos indevidos que está a receber. É por isso que dizer despedimento tácito não lhe custou nada. Isto não é assim. Isto não é assim. Muito obrigada, Sr. Cássimo, pela sua denúncia. E assim ficou este pedido por justiça neste caso. Neste caso, sim, de acidente laboral, que até hoje não tem uma resposta satisfatória. O Sr. Cássimo até hoje tem sim um recibo de várias dívidas que acumulou neste processo de recuperação, um processo que foi moroso, como compartilhou, que deveria sim ter sido acompanhado do seu seguro de saúde ou também da sua empresa, mas a empresa Arcrisk Seguros ficou em silêncio neste processo. Nós vamos aproximar a empresa para perceber o que está a acontecer. Vamos sim dar advocacia neste caso. Se você também estiver a passar pela mesma situação, não sabe que a sua denúncia tem espaço aqui no Janela de Justiça. Esse foi o programa Janela de Justiça de hoje e até a próxima edição da semana.